eu tinha, assim, na minha cabeça, falei, pô, um dia eu quero ser isso. Aí ficava ouvindo, né, o rádio, os grandes narradores de televisão, ficava acompanhando Luciano do Vale, Galvão Bueno, Silvio Luiz, falava, pô, eu quero ser um dia o que esses caras fazem aí e tal. De onde você vem? Você é aqui do Rio, de São Paulo, da onde? Eu sou de Niterói, lá do outro lado da poça d'água, como a galera fala, né? Sou lá de Niquite, nasci em Niterói. Que maneiro. É. Jogou bola? Como é que... Não, eu eu era zagueiro mais ruim. Então... Eu era zagueiro, brincava lá com os meus amigos, mas eu rapidamente me tornei o narrador das peladas da minha rua e do meu colégio. Era melhor que eu tinha que fazer mesmo. Aí eu ficava narrando e tal e tal. Mas era só brincadeira e tal. Eu jogava, mas só para me divertir. Eu sempre quis ser exatamente aquilo que eu sou hoje, assim. Mas, cara, é verdade? Sempre quis ser narrador? Sempre, assim. Desde 7, 8 anos, eu tinha, assim, na minha cabeça, falei, pô, um dia eu quero ser isso. Aí ficava ouvindo, né, o rádio, os grandes narradores de televisão, ficava acompanhando Luciano do Vale, Galvão Bueno, Silvio Luiz, falava, pô, eu quero ser um dia o que esses caras fazem aí e tal. E no rádio, né, Zé Carlos Araújo, Valdir Amaral, Jorge Cury, né, da nossa época, né, um pouquinho mais pra lá e tal, o pessoal do Valsei Camargo. Perto dele. Da nossa época. Da nossa época, nós somos um pouquinho mais velhos. Ele um pouquinho fica mais chateado. Nós somos mais experientes, 54 anos. Maravilhoso. Eu tenho 52. Nada que Botox não resolve. E aí eu ficava lá em Niterói ouvindo e vendo e falando, pô, eu quero ser isso aí, cara. Eu acho que eu quero ser narrador e queria mesmo. Mas como isso ninguém falou pra você? Não, ninguém falou. Veio comigo, cara. Cara, que Isso coisa veio louca, comigo, né, assim. cara? Que Teu pai maneiro. trabalhava com o quê? Meu pai, ele era chefe de cozinha, depois trabalhou muitos anos como mestre cervejeiro na antiga Companhia Antártica Pô, e tal. mestre cervejeiro, gostei. Meu pai fazia cerveja, rapaz. Fazia cerveja e tal. Sabia a receita direitinho, o ponto ali que tinha que ficar. Quer uma cervejinha, você? Não, muito obrigado. Assim... Tô esperando um parceiro, né? Aqui, no ar, aqui? Então, bora bola. Tudo bem, não tem problema. Mas aí, minha mãe era dona de casa, né? E eu ficava ali, eles ouviam muito rádio, né? Acho que eles me influenciaram nisso. Porque a minha casa era uma casa sempre com o rádio ligado, com a TV ligada, eles ficavam sempre ouvindo muita coisa. E eu cresci naquele ambiente, né? E me encantei com aquilo e falei, pô, quero fazer isso aí. E teve algum locutor que você falou, pô, esse cara faz assim... Pegou alguma coisa? Vários. A lista é muito grande, né? Pô, cara, vou tentar falar aqui alguns, né? Aqui do Rio, Jorge Cury, Valdir Amaral, José Carlos Araújo, César Riso, Paulo César Tênis, o pai do Flávio Tênis. Caraca. Nosso camarada, grande narrador. Edson Mauro, pô, Júlio César Santana. E tu tirou uma coisinha de todos esses? Assim, eram narradores que eu admirava, né? Entendi. Eu falava, pô, eu gosto desses caras, os caras narram muito. Aí um dia meu pai me deu um radinho, um motorrádio, né? Aí eu comecei a ouvir ondas curtas, aí eu ouvia rádios de fora, né? Aí eu vi Osmar Santos na Rádio Globo de São Paulo, aí falei, pô, esse cara é um monstro, que isso, maluco, olha o que ele faz e tal. Oswaldo Maciel, assim, Reinaldo Costa, porra, Fiore Giliotti, locutores lá de São Paulo, né? Aí eu ia viajando ali pelo Brasil, ouvindo os caras de Minas, de Rio Grande do Sul e tal, e me encantando. Quantos anos cada isso? vez mais com aquilo. Ali, 7, 8 aninhos. Eu era uma criança que me amarrava em ficar na varanda de casa, ouvindo ali a anteninha, levantava a anteninha e ficava ouvindo os caras lá. Pá. Quer dizer, é uma coisa mesmo de vocação, de dom, né? Veio comigo mesmo. É assim. mesmo. Não, é muito. Veio comigo. Primeiro que tu tem que ter o ouvido, né? Pra você né? Porra, ouvindo os caras, atenção de como os caras falam, no que falam. Gostava daquilo, Gostar, assim. né? Era uma coisa intuitiva, assim. Eu falei, pô, eu gosto disso. E a voz, né? A voz, É assim, importante ter a voz, tem que ter uma voz. E ela vai mudando, a voz, né? A voz ela vai envelhecendo junto com você, né? Isso eu não sabia. A voz envelhece. Você pega a sua voz de hoje, pega uma entrevista sua quando você surgiu no time do Flamengo. Ela é diferente. Ela tá muito mais Cara, encorpada. sua voz tá muito velha, cara. Às vezes fica melhor, às vezes fica pior. Tem isso. Tu não escutou a nova, porra? Como é que vai falar que tá velho? Na época da nova nem gravava. Não tinha gravador Era, ainda. tinha assim aquele... Porra. Fumada, né? Não. Era aquele grandão, gravava a voz do Anselmo no naquele de código, rolo? código morfo. Não, pô, de fita cassete, pô. Porra, pra fita Eu cassete. peguei a fita cassete. é da nossa Não, época. fita cassete. Isso é da nossa época. Porra, o Patrick tá de sacanagem contigo. Eu peguei da época do videocassete com controle remoto de fio, da Sharp. É. Apresentava, ficava um fio. Atari, lembra do Atari? Porra.
Atari é muito novo. Eu peguei telejogo da Phil. Telejogo também. Que era só o bonequinho aqui. Não é da época de vocês. Não. O telejogo foi o primeiro, né? Era maravilhoso aquilo, revolucionário. Pô, quem tinha o telejogo em casa tinha tudo. Tirava onde? Quase tem um holograma na frente Cara, deles, meus filhos, assim, eles adoram videogame, né? Como toda a garotada de hoje em dia. E acaba me ajudando muito no meu trabalho, sabia? Porque eu estudo para fazer jogos jogando videogame. Porque o negócio é tão real, é tão detalhista e tem tantas informações que quando é um time que não é muito conhecido, eu vou lá no videogame. Aí eu vejo como é que é o jogador, a principal característica dele, a ficha dele. Então o videogame virou também uma forma de estudo pro meu trabalho, de tão bom que é, cara. É sensacional, né? Cara, que maneiro. E tu falou uma parada legal que eu acho que ninguém sabia. Não só eu, tu também não, certeza. Que o narrador, ele estuda também os jogadores, cada jogador. Por exemplo, ia fazer o jogo do Flamengo lá, aí o Fernando tá na zaga, né? Aí eu ia olhar lá, Fernando tem tantos anos, tanto de altura. Quantos jogos o Fernando fez nessa temporada? O Fernando já jogou 30 partidas, jogou 25 como titular, não se machucou, se machucou. Ele é da base, ele veio de algum outro time. A gente vai estudando jogador por jogador. Todos os jogadores? Sobre todos os jogadores. Hoje... Sobre o campeonato. Tem que saber, o Flamengo está em tal lugar. Se vencer o Vasco, passa para tal lugar. Pode disputar o título aqui e ali. Então você tem que ir coletando e guardando essas informações para falar na transmissão. Mas ali, tu leva uma colinha, não dá para guardar. Tem uma colinha. Uma colinha. Quando eu comecei era no papelzinho, anotado. Hoje em dia eu ainda já uso o iPadzinho ali com bloco de notas. Com as notas. Tudo ali. Caraca, não. Eu achava que isso era o estagiário. Não, botava o estagiário. Vai atrás das informações que me dá. Entendeu? Pra mim era isso. Tinha um cara lá que tinha Na verdade, tem. Mas isso depende muito de cada um. A gente recebe um material, mas eu gosto de fazer porque é uma forma que eu tenho de me preparar para o jogo. E tu aprende também. Eu vou assimilando, exato. Quando você faz a busca, você acaba aprendendo. Exato, eu leio, eu escrevo e aí eu vou fixando aquilo. Então eu gosto. Às vezes nem precisa olhar o papel para poder falar. Né? Exato. O fato de ter feito aquele material, de alguma forma, ele já está ali guardado na sua memória. Cara, isso é legal. Cara. É bom. E aí a gente vai falando. Você vê lá o locutor falando, falando de tal, tantos jogos, tantos gols, quantas assistências e tal. É isso, tá tudo ali. O cara fez o estudo, eu nem imaginava, não passava pela minha cabeça. O estudo era só de